Olá, tudo bem? Gente, estamos dando continuidade na leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 66. A mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que a ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse. E o filhote torturado foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um dentre 3 estados emocionais: o de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum, desde o início dos tempos, foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína, Sofia, é prisioneira no campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os 2 filhos nos braços. O comandante a força a escolher qual das 2 crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as 2 crianças estão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos, senão... E isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições. É, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas, o que seria ainda mais prejudicial, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão nos séculos XVIII, XIX e XX. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que,
apenas neste século, foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos, ou ainda a viver uma semivida com a identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. Há gerações, as mulheres aceitam o papel de legitimação como seres humanos através do casamento com o homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável, a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do Patinho Feio, o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai, da sua prole. Aquele safado não veio nem me visitar uma vez sequer. Há muito tempo, na nossa cultura, o pai, por infelicidade e pelo motivo que seja, foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse. E o que é mais terrível, a si mesmo, ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e ao seu casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada, dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como uma pária atormentado que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando, sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização de mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Gente, aqui termina esse áudio. E muito interessante porque é como durante a leitura a gente vai percebendo e a autora mesmo vai colocando, né, como é na sociedade. Por mais que tenha muita coisa dessas que ela falou que esteja mudando, mas ainda existe isso, entendeu? Essa questão da mãe solteira ainda existe. Essa questão de nunca ter casado também ainda existe, né? Da pessoa ser subjugada e tudo, e como que a gente pode dar voz à nossa voz. Saber que nós somos importantes, saber que nós, por mais que nós tenhamos vivido com mães assim, e tudo que a gente pode ter internalizado por nossas mães terem sido assim, o que que a gente pode fazer seria tipo de dar voz à nossa voz, né? Da gente se livrar disso, que a gente não seja uma mãe prostrada para nós, né? Por mais que a gente tenha internalizado isso, né? A gente merece, a gente precisa, que é o que ela bota aqui, né? Se levantar e procurar o lugar a que nós pertençamos, né? Ou seja, isso eu vejo como seja dar voz à nossa voz. Que nós temos voz, que nós não precisamos aceitar isso. A gente podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. E o que nós iremos fazer para poder mudar isso? Né? Então, é como se ela bota aqui, é um passo vital. É para a nossa vida. Que a gente se recuse a ser uma mãe prostrada para nós mesmos. Ou seja, a gente se recuse que isso continue, que isso perpetue na nossa vida. Gente, e até quando, né? A cultura vai interferir tanto. E principalmente nós mulheres. É como ele bota aqui, como que isso não foi para um pai
que o pai mal foi citado durante o conto, né? Então que ele não percebe isso e que é para a mãe. Então, que isso também mude, que mude também do pai também participar da criação do seu filho, que o pai também mude para poder ajudar essa mãe e dar voz a essa mãe, e que ele valide também a mãe, a mulher, né? A nós. Então, gente, termina aqui este áudio e nos vemos no próximo áudio.